Portanto, a Ruth já apresentou os nossos convidados e eu tinha, digamos, duas questões principais. Eu começava pela primeira, talvez começava por pedir a professora Ana Escoval. Ana, portanto, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade. Já sei que tem, trabalhando no Hospital Lisboa Norte, deve ter uma agenda extremamente preenchida com tudo o que nós vemos à nossa volta. Qual é a sua perspectiva sobre, não me atrevi a falar dos próximos anos, mas nos próximos meses, quais as suas perspectivas sobre as políticas de saúde? Bom, em primeiro lugar eu queria cumprimentar, queria agradecer à organização e queria, sobretudo, congratular-me muito por estar nesta mesa e eu considero que estou numa mesa entre amigos, uma mulher só entre amigos, isto está aqui assim uma certa divisão das coisas, devíamos estar aqui mais equilibrados. De qualquer maneira, e respondendo concretamente à sua questão, até porque o tempo é de facto pequeno, muito, muito curto, eu começava por dizer que gostei muito de ouvir a sua reflexão. E tenho de dizer que, ao longo da sua reflexão, eu fui vivenciando as várias décadas da minha vida e as dificuldades, muitas que fui sentindo e que sinto, e que acho que não estão efetivamente resolvidas muitas delas e nesta perspectiva da investigação temos muito caminho para andar, muito caminho para andar. E quando fala exatamente sobre o que se coloca e sobre a dificuldade, começou logo por colocar sobre a questão dos desafios das políticas de saúde atuais, para, enfim, de forma a perspectivarmos um futuro e começam logo pela nossa grande dúvida, a nossa grande incerteza sobre a sua reflexão que iria fazer a seguir, sobre em que ponto é que nos colocamos e como é que fazemos esta mágica sobre a economia e a saúde, e isto não é, de facto, absolutamente nada fácil. E eu diria assim, se eu estivesse a falar sobre esta pergunta há quase um ano atrás, eu diria que nós há uma grande preocupação nas políticas de saúde e na organização do sistema de saúde, que se centrava sobretudo na prevalência das pessoas com morbilidade múltipla portanto, na evolução prolongada, o que requer, obviamente, a utilização contínua de serviços de saúde. E eu, neste momento, continuo a ter exatamente, porque as coisas não pararam, nós podemos dizer que estávamos a dançar uma valsa e ficámos com a perna um pouco no ar, em tudo, nas nossas vidas e também naquilo que fazemos e naquilo que investigamos e naquilo que pensamos. Portanto, esta questão da prevalência das pessoas com morbilidade múltipla continua a acentuar-se. E agora, com um outro problema muito complicado, é que nós fomos invadidos, efetivamente, por uma necessidade emergente de uma resposta a uma pandemia. E por isso nós diríamos antes que era necessário sermos capazes de atrasar a morbilidade múltipla e fazer com que as pessoas ficassem doentes ou complicassem mais tardiamente e, portanto, tivessem uma vida mais ativa, e isto servia-nos a nós para olharmos muito a questão da organização dos serviços de saúde e isso ganhou agora uma outra expressão. A questão da pandemia veio trazer-nos a imperiosa necessidade da utilização da informação, da ligação entre os diferentes níveis de cuidados e uma questão fundamental de olharmos efetivamente para o percurso dos doentes e, mais do que isso, sermos capazes de olhar para aquilo que é a pessoa. Porque a pessoa que hoje adoece e vai para casa e necessita de ser acompanhada, porque está efetivamente com uma situação de ter sido atingida pelo vírus. Ela precisa sentir-se apoiada, é preciso organizar e ter os serviços organizados para isso. E é preciso
simultaneamente àquele que tem outras doenças crónicas, sermos capazes também de olhar para ele, não deixar abandonado e continuar a acompanhá-lo. Mas ele, para além da dificuldade muitas vezes de ir às instituições de saúde agora, ele tem medo também. E por isso eu diria assim, nós neste momento, se quisermos pensar sobre os desafios das políticas de saúde, é pensar nos problemas velhos, nos problemas que tínhamos, pensar efetivamente e tentar aprender rapidamente sobre aquilo que nos está a acontecer e sermos capazes de pensar nas pessoas e na organização das pessoas para lhes darmos respostas articuladas e respostas que efetivamente tenham como base uma integração de cuidados. Mas não estamos a falar numa integração teórica de cuidados, estamos a falar efetivamente numa verdadeira integração de cuidados, gerindo o percurso das pessoas através dos serviços que elas necessitam. E isto continua a necessitar de investigação, continua a necessitar de investigação à ação, portanto, de uma ligação imperiosa entre a academia e os serviços de saúde, levar o pensamento, a estruturação para os serviços de saúde e colher lá aquilo que é efetivamente a aplicação, a prática, os resultados. Nós muitas vezes até conseguimos, e eu luto efetivamente por conseguir, e acho que sou um bocadinho ativista nestas coisas e continuo a bater-me pelas propostas porque acredito nelas, porque elas são efetivamente boas, mas uma das coisas que sinto é que a maior parte da avaliação e da ligação entre os cuidados, entre o cuidar e a academia, o pensar, anda muito, muito, muito distante. E isto é muito, muito difícil se nós não conseguirmos fazer bem esta ligação, se não conseguirmos fazer bem estas triangulações e se não conseguirmos trabalhar de uma forma colaborativa e efetiva para uma consciência diferente dos desafios que se nos colocam hoje e dos desafios que se nos colocarão efetivamente no futuro. Portanto, sem um investimento imediato, significativo, para gerir todas estas mudanças, todas estas turbulências, as dificuldades que nós sentimos na saúde, em corresponder àquilo que as pessoas precisam, deixa-nos de certeza absoluta acentuar todas estas problemáticas nos próximos anos. E por isso nós devemos ser capazes de efetivamente trabalhar de forma diferente. E trabalhar de forma diferente significa efetivamente reconhecermos o que de bom a academia tem, o que de bom o processo do fazer tem no terreno e saber ter a humildade, saber que uns não sabem tudo e os outros também não sabem tudo. Conhecer e trabalhar com base na evidência, mas termos a humildade de dar as mãos e trabalhar em prol daquilo que é importante, que é a saúde para as pessoas. Muito obrigado, Ana. Eu perguntava já ao professor Manuel Lopes, revê-se na prioridade que a professora Ana Escoval indicou sobre a questão ligado ao envelhecimento, que já sei que é a sua área de maior interesse, a questão da integração de cuidados, da reorganização dos serviços nesse sentido, ou vê também outro tipo de prioridades? Bom dia, cumprimento os membros deste painel, um cumprimento especial para o professor Julian e já agora parabéns pela excelente exposição que fez. E depois, tal como a professora Ana dizia, bem, isto é quase uma conversa de amigos. Há algum tempo que não via o professor Adalberto, os meus cumprimentos e, enfim, a nossa amizade perdura para além do convívio que tivemos há alguns anos e com a professora Ana continuo a trabalhar todos os dias e, portanto, naturalmente revejo-me em grande parte daquilo que ela afirmou, se não na totalidade. É claro que há aqui alguns elementos que eu gostaria de acrescentar, porque, efetivamente, sendo a minha área de interesse os cuidados às pessoas mais idosas, há algumas particularidades nesse grupo de pessoas que, eventualmente, nos devem obrigar a pensar um pouquinho mais além. E essas particularidades foram evidenciadas e estão a ser evidenciadas pela crise que estamos a viver.
E assim sendo, e do ponto de vista de prioridades, eu penso que a sociedade tem que claramente discutir como é que entende a saúde enquanto desafio societal. Porque até ao momento, e nos últimos anos, eu diria nos últimos largos anos, a saúde é um setor da sociedade e como setor da sociedade perdeu sistematicamente poder e poder de intervenção. Foi descapitalizada sob todos os pontos de vista. E, obviamente, que, sendo descapitalizada sob todos os pontos de vista, isso repercute-se depois na qualidade e na capacidade de intervenção. Portanto, a sociedade, de uma vez por todas, tem que discutir o que é que quer, que tipo de sistema ou que tipo de Serviço Nacional de Saúde quer e como é que quer que o mesmo responda a desafios como este que estamos a viver, mas também aos desafios de todos os dias. Sendo que não podem entender o Serviço Nacional de Saúde como algo que vem do exterior e que me presta um serviço e eu sou um simples utilizador. Sou um simples, digamos, cliente em que vou lá, compro o serviço e, enfim, resolvo o meu problema. Não, porque efetivamente o Serviço Nacional de Saúde é constituído por nós todos. E, portanto, enquanto esta ideia de que eu enquanto cidadão também faço parte do Serviço Nacional de Saúde e o seu desempenho também depende do meu comportamento, já que mais não seja por conta do meu projeto de saúde, do meu projeto de vida de saúde, então eu de facto não estou, digamos assim, a criar condições para que as políticas de saúde depois atinjam os objetivos que pretendem atingir. Portanto, esta era uma das dimensões que queria apresentar. As outras, eu digamos que do ponto de vista enfim, de grande enquadramento, é chegada a hora de nós termos como referência, a páginas tantas fez aí o apelo para não sermos demasiados conceptuais. Certo. De acordo, mas em momento nenhum nós podemos deixar de ter referências conceptuais. E, claramente, houve um momento em que nós tínhamos como referência conceptual, a grande referência conceptual era a saúde em todas as políticas. Bem, não está totalmente desatualizado, mas neste momento provavelmente temos que introduzir aí nuances. E começa a falar-se, e curiosamente terminou com o desafio de como é que se concilia a economia e a saúde, começa a falar-se cada vez mais na economia do bem-estar. Provavelmente nós temos que começar a olhar para isso e ver como é que nós concretizamos isso em políticas concretas, políticas para as pessoas. Portanto, do ponto de vista de enquadramento, eu diria isso. Do ponto de vista de objetivos estratégicos, e, portanto, a necessidade de ter aqui um pensamento estratégico é absolutamente crucial, e já agora, se há crítica que eu possa fazer a todos os ministérios da saúde, quase sem exceção, é que eles não têm uma capacidade de pensamento estratégico residente. E isso é um problema. Portanto, do ponto de vista de objetivos estratégicos, eu aí sim estaria totalmente de acordo com aquilo que a professora Ana falou. Cuidados centrados na pessoa, integração e continuidade de cuidados, e acrescentava um terceiro, que é resultados em saúde. Nós não podemos continuar a trabalhar sem, de uma vez por todas, pôr na agenda a importância dos resultados em saúde, com mais indicadores de resultados, porque nós utilizamos muito poucos indicadores de resultados. Depois, e de uma forma, eu diria, ainda mais específica, que prioridades é que eu vejo neste momento? Por todas as razões. Também pela crise que estamos a viver. Os modelos organizacionais que temos, portanto, que é uma forma de concretizar as políticas de saúde, os modelos organizacionais que temos, os modelos de cuidados que temos, claramente têm que ser questionados. A começar pelas relações interprofissionais. As relações interprofissionais têm 40 anos de vida. Nós continuamos a relacionar-nos, as profissões continuam-se a relacionar entre si como há 40 anos atrás. Isto é uma forma de desaproveitar competências instaladas. Os enfermeiros de hoje têm competências completamente diferentes e muito melhores do que tinham há 40 anos atrás. A mesma coisa com os fisioterapeutas, a mesma coisa com todos os outros técnicos novos que, entretanto, apareceram. Todavia, a correlação entre as profissões mantém-se em estereótipos que estão claramente ultrapassados. Depois, obviamente, quer queiramos, quer não, os modelos de cuidados em casa, que em boa hora foram introduzidos, foram aceitos pelo então ministro Adalberto Campos Fernandes, os modelos de cuidados em casa, quer queiramos, quer não, têm que ser equacionados, têm que ser postos em cima da mesa e, obviamente, associados com isso, os percursos de cuidados.
Claro que há aqui uma dimensão que não tem estado presente ou tem estado marginalmente presente no discurso político, que é a importância do autocuidado e da literacia. O autocuidado, principalmente entre os idosos, temos evidência empírica suficientemente forte para afirmar que na população idosa, para a população idosa, é mais importante o que é que eles são ainda capazes de manter como competência para cuidarem de si próprios do que se têm mais uma diabetes ou menos uma diabetes, se têm mais uma hipertensão ou menos uma hipertensão. A questão que se lhes coloca e que é absolutamente crucial é até que ponto eu ainda sou capaz de cuidar de mim próprio. Isto é central. Portanto, a dimensão autocuidado versus literacia é absolutamente essencial e é absolutamente essencial que o Serviço Nacional de Saúde assuma a importância do autocuidado. Porquê? Porque através dele nós podemos atingir um objetivo extremamente importante, que é diminuir a carga de dependência funcional das pessoas, nomeadamente dependência funcional nas pessoas mais idosas. Portanto, essa era outra dimensão que eu apontaria claramente como prioridade. E depois duas que eu interligo, uma que tem a ver com sistemas de informação em saúde, que são absolutamente essenciais para promover sistemas de cuidados integrados. Os sistemas de informação em saúde, neste momento, infelizmente, continuam a não falar uns com os outros, portanto, não há claramente aqui uma inter-relação entre os sistemas que permitam, de facto, maior efetividade. E, por último, as tecnologias de informação e comunicação, que estão a revolucionar os cuidados de saúde, todavia, como nós estamos, neste momento, reféns das empresas de tecnologias de comunicação de informação e comunicação. Porquê? Porque elas põem no mercado com uma velocidade tal novos dispositivos todos os dias que nós andamos atrás dos novos dispositivos. E eu costumo pôr o problema exatamente ao contrário, que é desenhemos nós modelos de cuidados e modelos organizacionais adequados aos objetivos que pretendemos atingir e depois exijamos, entre aspas, às empresas tecnológicas que adequem os sistemas de informação e os dispositivos tecnológicos aos nossos modelos de cuidados. Porque o contrário leva-nos a andar a correr atrás do prejuízo sem daí tirarmos grande vantagem. Portanto, estas prioridades eram necessárias lá atrás, quando ainda não estávamos nesta pandemia. Esta pandemia veio demonstrar que elas continuam a ser necessárias. Apenas um exemplo, dois exemplos muito rápidos. O primeiro é para dizer o seguinte: 96,5% das pessoas com Covid estão em casa e estão a ser acompanhadas com tecnologia própria de meados do século XX, por telefone. Nós temos meios neste momento que permitiriam que essas pessoas pudessem ser acompanhadas com uma coisa que nós andamos a desenvolver e que se chama Plano Individual de Cuidados, que devidamente estruturado com meios tecnológicos permitiria que essas pessoas tivessem um plano de cuidados adequado à sua especificidade. Segundo exemplo, de facto, este modelo que nós estamos a desenvolver e que está em fase de prova de conceito, nomeadamente aqui no Hospital de Évora e que se vai alargar a outros hospitais, é uma demonstração de que é possível, a partir do modelo de cuidados, desenvolver uma tecnologia que promova simultaneamente a integração e a continuidade de cuidados. Isto é possível. Termino dizendo o seguinte: do ponto de vista de investigação, eu até me declaro metodologicamente neutro. Do ponto de vista social, eu declaro-me irremediavelmente comprometido. Disso eu não tenho dúvidas nenhumas. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Manuel Lopes. Portanto, na verdade, temos aqui 3 ativistas, penso eu. Professor Adalberto, eu acho que, resumindo o que foi dito até agora, temos um desafio que chamaria mais micro, embora não seja micro, que é modelo de organização de cuidados, mais centrado no doente, mais centrado nas suas necessidades, nos resultados, mais integrados, e depois um desafio mais macro, que é que Serviço Nacional de Saúde queremos para o futuro e que relacionamento entre os utentes e esse Serviço Nacional de Saúde. Portanto, queria ouvi-lo sobre estes temas ou outros desafios que queira colocar. Obrigado, é um prazer enorme estar convosco. Já não via, embora virtualmente, a professora Ana Escobar há algum tempo, o professor Manuel Lopes, e
dois grandes dirigentes, aliás, dois belíssimos exemplos de pessoas bem preparadas que vieram da academia e que serviram muito bem o Estado e a República, e, portanto, eu tive muito orgulho em trabalhar com ambos. Aliás, o professor William Perlman também, comigo e com o professor Mário Centeno, também foi um indutor de avaliação de políticas e de preparação de políticas. Começando por aí, dizendo que esta iniciativa do CHRC é muito bem-vinda, põe o ponto, eu diria, na ferida sobre o ponto em que nós estamos agora. Nós não, talvez nas intervenções antecedentes, quer do professor Manuel Lopes, quer do professor Ana Escoval, não tenha sido dado a importância que eu esperava que fosse dada à situação pandémica e à perturbação que ela está a criar nos diferentes países. Porque haverá sempre um tempo, do ponto de vista das políticas, quer da avaliação, quer do seu estudo e da sua investigação, haverá um tempo antes de Covid e depois de Covid. Nós aprendemos muita coisa. Aprendemos, por exemplo, que Portugal, infelizmente, dissonantemente de alguns países, tem uma tradição de investigação independente, concorrente e prospectiva que suporta a decisão política. Nós temos a decisão política muitas vezes baseada nos programas políticos, naquilo que é a pressão da opinião pública, dos eleitores e até das corporações, e os estudos servem mais para, digamos, convalidar e sufragar uma opção política previamente determinada do que propriamente para a sustentar. A crise pandémica fez com que a ciência se tenha exposto muito e nos domínios onde nós nos movemos, nomeadamente na saúde pública, na epidemiologia, estas reuniões do Infarmed, por exemplo, têm tido um significado perturbador. Porque ao contrário daquilo que as pessoas pensam, eu não penso que sejam uma boa ideia. Ainda ontem se viu um enorme ruído, viu-se uma desvalorização por parte já da opinião pública do papel da ciência, e quando as pessoas ouvem dizer que afinal é mais perigoso ir ao ginásio e ir trabalhar presencial do que o teletrabalho, isto, tirado de um contexto de uma apresentação científica, é destruidor ao nível da percepção pública. Esta nota apenas de rodapé para vos dizer que a relação entre a ciência e a política é uma relação difícil, historicamente difícil, porque a política quer sempre que a ciência lhe diga aquilo que a política quer. Por exemplo, nós não temos em Portugal uma tradição de avaliação de políticas. Alguém hoje tem trabalho e verdadeiramente independente e sério sobre se a reforma dos cuidados continuados integrados que o professor Manuel Lopes tão bem conduziu foi ou não foi uma boa ideia e traduziu-se em bons resultados para o país, a criação dos centros hospitalares, as USFs, a dispensa de medicamentos em ambulatório pelas farmácias. Nós até fomos buscar uma equipa do Imperial College, como sabem, para fazermos essa avaliação. Isso tem que ser melhorado. Tem que ser melhorado, a política tem que se relacionar com a ciência, não pode ser uma relação cínica, fingida, tem que ser uma relação desejada e mutuamente percebida como útil. Nem a ciência deve desprezar a política, nem a política deve desprezar a ciência. É por isso que eu acho que uma contaminação cruzada é importante. Dirigentes altamente qualificados, quando nós desqualificamos a administração da saúde com dirigentes de baixo nível, e isto não é uma crítica a ninguém em particular, mas quando nós trocamos, por exemplo, pessoas que têm pensamento estratégico, como o caso de dois que temos aqui, Manuel Lopes e Ana Escoval, por pessoas que o que têm é uma experiência prática da vida e, portanto, são dificilmente atores que podem interpretar uma política sólida, claro que levantam menos problemas aos ministros, porque eu tinha muito mais luta com a professora Ana Escoval e com o professor Manuel Lopes do que terei com uma pessoa que, de repente, arranja um emprego bem pago e que fica eternamente obediente àquilo que a tutela ou os dirigentes políticos quiserem. É muito importante que a ciência seja atrevida, que os investigadores sejam atrevidos, e o professor Julián tocou em um aspecto importante, que é o aspecto da independência. Muito avisada essa preocupação que levantou, a criação eventualmente de comitês ou de instituições que avaliem e que defendam os investigadores para que eles não estejam entalados, a expressão é mesmo entalados, entre a necessidade do financiamento e a quebra de independência, seja pela indústria farmacêutica, seja pelo poder político que lhe pediu o Ministério, a Administração, a CSS ou a DGS. Isso é importante defender, mas é importante que a ciência se chegue à frente e tenha a coragem de facto, ser mais interventiva. Como sabem, países como a Alemanha e outros na Europa têm institutos independentes que não fazem mais nada que estar a criar conhecimento. Não tem que ser só as universidades nem os centros de investigação. E, portanto, os think tanks,
que são respeitados, que têm de facto um prestígio reconhecido pela sociedade, é fundamental. Em síntese, na apresentação do professor Julian Perlman nós vimos caminhos indiciados e pistas indiciadas que vão no bom sentido. Nós não temos recursos no país para experiências que não corram bem. Nós não temos margem para errar. Nós não temos margem para decidir fazer um hospital ou dois porque sim. Nós não temos margem para decidir fazer mais cuidados em casa ou menos cuidados em casa apenas porque, enfim, é a nossa motivação. E isso é cada vez mais imperativo. O pós-Covid vai demonstrar o quê? Vai demonstrar que Portugal e outros países da Europa não tinham um elevado grau de preparação para situações incertas, para doenças emergentes e para riscos desconhecidos. Nós andamos, não vale a pena eludir a questão, andamos todos aos papéis. É claro que há uns países que andam mais aos papéis que outros, mas todos andam aos papéis. E isso tem que ver com o grau de preparação que nós temos, com a resiliência que nós temos do ponto de vista técnico e político, e nesse sentido, a investigação em política ou a investigação das políticas deve ter, quanto a mim, para concluir, duas abordagens. Uma cultura de avaliação, obrigatória, mandatória, por lei. Nada pode ser mudado sem se avaliar o que está feito. Isso é a defesa do interesse público, do dinheiro público e do valor, digamos, do Estado. Sempre que se inicia ou se inscreve num programa político, de governo, um programa eleitoral, qualquer coisa que implique uma transformação ou uma chamada reforma, tem que haver acompanhamento em sede de investigação independente da bondade dessa reforma. E o político, se tiver que fazer contra a opinião dos cientistas, que é essa a prerrogativa que a democracia lhe dá, deve explicar que o faz contra a opinião dos cientistas pela razão A, B e C. Por exemplo, nós neste momento estamos num momento muito difícil de disrupção social. E a questão, dou-vos um exemplo muito prático, dos restaurantes. Até aqui toda a gente estava convencida que os restaurantes eram uma zona de altíssima contaminação. Bom, parece que ontem disseram que não eram. Isto é terrível do ponto de vista da solidez das políticas, da confiança das pessoas, do sentimento de descrença que gera, não apenas na política, mas na ciência. E é isso que eu gostaria de deixar como nota final, felicitando o CHRC, felicitando esta mesa e fazendo minhas as palavras do primeiro slide do professor Julian Perlman, dizendo que não pode haver aqui uma dissociação, um afastamento, não pode haver sequer nem desprezo nem sobranceria. A política precisa, porque serve o país e as pessoas, precisa da ciência, precisa de uma boa investigação, precisa de um bom apoio para tomar boas decisões, e a ciência não deve desprezar a política, porque senão a política entrega a si próprio, o que eu vos digo, por experiência própria, é um mar aberto para a incompetência, para o arrivismo e para o oportunismo de pessoas mal preparadas, que de repente pegam nos destinos da coisa pública e levam a coisa pública por caminhos de enorme incerteza e insegurança. Portanto, nós precisamos muito de criar uma cultura de apoio à decisão, de que a decisão que é feita contra o fundamento científico tem que ser explicada porquê, e pode ser explicada politicamente, por razões de ordem política, e nesse sentido esta mesa pode ser o princípio da criação dentro da comunidade científica de uma ideia diferente da relação com a política, que não é apenas de vender uns estudos, de fazer uns estudos, de fazer umas ações, digamos, pontuais, mas é de criar um caldo no país que seja um caldo mais favorável a uma decisão que é uma decisão baseada em cima da inteligência. E termino, como comecei, não basta ter boas políticas, bons programas eleitorais, bons cientistas, é preciso ter bons intérpretes. E eu tenho nesse aspecto muita saudade, quer do professor Manuel Lopes, quer da professora Ana Escoval, saudade não só como amigo, mas também, como vos disse no princípio, dois excelentes dirigentes, pessoas que pensam muito bem e continuam a dar o seu contributo agora do lado da ciência. A professora Escoval ainda com a mão na massa, trabalhando ainda no hospital todos os dias, mas naturalmente que nunca deixando de ser aquilo que ela é também uma boa investigadora. Muito obrigado a todos, foi um gosto enorme estar aqui convosco. Muito obrigado, professor Adalberto. Eu aproveitava um segundo para lhe colocar mais uma pergunta. Eu gostei muito da sua intervenção sobre a questão da avaliação independente. Quem é que tem que dar o primeiro passo? Tem que ser o sistema político, porque a ciência é mais velha. A ciência é mais velha que a política e, sobretudo, é mais madura.
e a ciência tem uma agenda que é uma agenda que está muito mais próxima do interesse das pessoas, muitas vezes, do que a própria política. Nós temos a política envelhecida. Não é só em Portugal. Na Europa toda a política está envelhecida. Os sistemas políticos aburguesaram-se, ficaram um bocadinho cheios de si próprios, muito imunes ao contraditório, à discussão aberta dos problemas, ficam muito inquietos com a crítica. Ora, o que é importante é que, sem hard feelings, sem acrimónia, que as pessoas sejam humildes e que... Porquê é que eu sou crítico das reuniões do IFARMED? Porque, com toda a franqueza vos digo, me parece um número político, meramente um número político. Que depois apanham os pobres dos cientistas com fragmentos de frases que são derretidos na opinião pública, não é verdade? Porque dizem pequenos fragmentos de frases. Não é assim que se faz as coisas. Faz-se naturalmente, sem necessidade de números políticos, faz-se ouvindo até muitas vezes em reserva e em bastidor, aceitando o contraditório. Eu tive, enfim, falo por mim, um exemplo de vida que tive com o professor Constantino Salclarides, que trabalhou comigo na parte estratégica. Quantas discussões eu tive com ele? E quantas vezes eu estava em desacordo com ele? E ele nunca desistiu de estar em desacordo comigo em muitas coisas. Enfim, não estou a querer personalizar. Não estou a falar apenas do meu caso, porque houve muitos outros colegas que tiveram em governos anteriores e a seguir que farão seguramente isso. Mas criar aproveitar a regeneração do modelo de fazer política, trazendo uma respiração nova, que é a respiração do conhecimento. Vocês reparem porque é que eu digo que a Covid é boa, neste sentido. É boa porquê? Porque a população no geral, o cidadão médio, tinha da ciência uma ideia muito distante. Tinha da importância da investigação, por exemplo, farmacêutica, uma ideia muito distante. Achava que era tudo gente muito estranha, muito que vivia lá nos seus laboratórios, que fazia uns estudos muito complexos, etc. Hoje o cidadão comum percebe que a sua vida depende, não só a saúde precede a economia, isso é bom para o professor Julian naquele último slide da relação, nós percebemos que a saúde tem uma precedência sobre a economia, não há economia sem saúde. Portanto, essa questão é importante, e repare, nós temos mais 3 mil milhões no orçamento da saúde em Portugal no espaço de um ano. E, portanto, conhece bem aquilo que eu estou a dizer. Portanto, a economia é precedida pela saúde. As pessoas, o cidadão comum percebeu a importância da ciência. A ciência democratizou-se na sua percepção. Aliás, hoje em dia, o facto de aparecerem pessoas como o Dr. Fauci e outras pessoas no mundo que aparecem, os promotores das vacinas, eu entendo isso como uma abertura da ciência à comunidade, que se democratiza, que se torna mais próxima, e os cidadãos são sempre nossos aliados. Os cidadãos começam a perceber que, afinal, os investigadores não são aquelas pessoas esquisitas que estão fechados em laboratórios ou que estão fechados a fazer estudos e a trabalhar dados. São pessoas que fazem progredir o mundo e que podem qualificar a ação da política. E é por isso que eu acho, para terminar uma coisa, que fazem falta cientistas na política. Eu acho que a ida de algumas pessoas que são de base académica ou científica à política valoriza a política. Ao contrário daquilo que se pensa de que eles devem estar fechados nas universidades e nos centros de investigação e não devem ser chamados à ação porque são muito complicados, têm umas cabeças complicadas, etc. Portanto, era um bocadinho esse alerta que eu deixava, dizendo, atenção, que o que se vai passar depois de 21, 22, na fase pós-Covid, vai ser totalmente diferente daquilo que nós estávamos habituados a ver até março deste ano. Muito obrigado. Eu colocava perguntas agora rapidamente, porque estamos a chegar ao fim. Professora Ana, na sua experiência de gestão hospitalar e também na ACSS, estas questões, por exemplo, das quais falas, da organização de cuidados, de reorganização de cuidados, tem tido apoio das universidades ou sentiu a falta dele ou foi uma experiência satisfatória ou menos satisfatória a colaboração com a ciência? Bom, como é a minha última oportunidade de falar, eu quero agradecer muito a esta mesa, onde me sinto de facto entre amigos. Não é por estar entre três cavalheiros que me sinto menos bem, antes pelo contrário. E cada um por si tem tido na minha vida papéis muito importantes e são pessoas que eu respeito e é sempre bom estar entre elas. Agora, dizer que
Há pouco o professor Adalberto referiu uma questão que é, nós não falámos efetivamente muito sobre as questões, enfim, da pandemia, mas eu parti do princípio um pouco do seu desafio, do Julian, que é, bom, nós temos muito pouca capacidade para perspectivar, digamos assim, as políticas e estamos de facto na cratera e as coisas estão muito complicadas e temos alguma dificuldade em ver como é que elas poderão ir em termos de futuro. Elas não poderão ser mais iguais àquilo que eram e isso temos todos a certeza absoluta. Agora, há aqui 2 ou 3 questões exemplificativas que eu gostava de dizer. Eu tenho trabalhado muito, enquanto na Escola Nacional de Saúde Pública, em ligação com entidades como a ACSS, ARS e hospitais, até porque eu tive sempre uma vida paralela, não é? Uma vida nos hospitais e uma vida na academia. E nessa minha perspectiva, eu fui fazendo alguns trabalhos em que consegui ir colaborando, nomeadamente naquilo que é mais a parte do financiamento e da contratualização, mas também da organização. E pode-me perguntar qual é a sensação que eu tenho depois disso, não é? A sensação é um amargo de boca, é que a maior parte das coisas que nós colaboramos, mesmo a pedido, depois têm pouca concretização, ou seja, e quando estou a falar disto, estou a falar efetivamente, desculpem, não sei se me deixaram de ouvir, quando estou a falar disto, estou a falar efetivamente de trabalhos pedidos para reflexão, para a melhoria de determinadas áreas. E depois, enfim, também temos algum trabalho feito com o professor Manuel Lopes, em que as coisas depois também sentimos isso, sentimos que as nossas, e com o professor Adalberto também um trabalho que fizemos sobre o futuro dos hospitais, que ainda uso nos bonequinhos que lá fizemos, porque pensamos que tinha valor e pensámos, acreditámos que as pessoas nos iam ouvir e iam levar algumas daquelas coisas em consideração. Mas também é verdade outra coisa. Eu, ao nível da ACSS, e o professor Adalberto também, há aqui uma questão de déficit de avaliação. Não há avaliação nas coisas. E, portanto, nós até temos boas ideias, há uma janela de oportunidade em determinados momentos políticos, conseguimos aplicar coisas e fazer coisas inovadoras, mas falta a avaliação. E, bom, numas coisas, eventualmente, elas permanecerão sem a avaliação e, portanto, sem as correções, porque toda e qualquer política é necessário ser avaliada, é necessário ser corrigida, ser adequada àquilo que é o mundo real, e por isso eu acredito e estou muito convencida que se nós não conseguirmos fazer bem esta verdadeira triangulação entre a investigação, o ensino, porque nós temos que passar o conhecimento para as pessoas, temos que testar na parte do ensino também o que investigamos, com os nossos alunos, com todos aqueles com quem trabalhamos na academia e depois ao nível da aplicação na ação. Mas aí temos que ir ver, temos que ir medir, temos que ir aplicar, temos que saber se o que foi implementado corresponde ou não àquilo que foi desenhado na sua concretização. Portanto, há tanta coisa para fazer, há muita dor de cabeça de nós que estamos muitas vezes, umas vezes na academia, outras vezes mais na parte da aplicação, entre a combinação, reconhecemos o valor e a importância disto, mas sentimos que não conseguimos levar tão longe quanto possível, provavelmente por alguma miopia, provavelmente por algum narcisismo, provavelmente também porque alguns estão perfeitamente convencidos que são eles que sabem e quando nós estamos nessas fases dificilmente conseguimos produzir coisas de valor e elas são importantes. Muito obrigada, Ana. Professor Manuel Lopes, última palavra, antes de acabar, fica para si. Pensa que as gavetas do Ministério da Saúde estão cheias de estudos que não serviram para nada? Bem, eu deixei lá alguns, é um facto. E, de facto, não serviram para nada. Eu dou-lhe um exemplo muito concreto. Uma vez fiz um desafio ao professor Adalberto, já agora, ele tinha uma paciência imensa para ouvir estes desafios todos, e alguns eram mesmo desafios enormes, para que construíssemos uma estratégia
para o investimento ativo e saudável. E, curiosamente, ele atendia a estas madurezas e dizia, muito bem, avancem. E avançámos e construímos uma estratégia de raiz com imensa participação da sociedade civil, dirigida por um homem de referência, e no fim daquilo tudo foi entregue, completa, com o acordo do Ministério da Saúde e do Ministério dos Assuntos de Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, e depois foi metida numa gaveta e lá estará guardada não sei aonde, à espera de uma melhor oportunidade. E aqui está um exemplo de algo que é verdadeiramente estrutural e que gastou imenso tempo, imensa gente, e está lá à espera. Com isto não me estou a queixar. Eu acho que, de facto, esta passagem, que do ponto de vista pessoal, enquanto desenvolvimento de carreira académica, eu poderia dizer que até me prejudicou, mas isso não vem ao caso. Esta passagem pela mão na massa da política é, de facto, extremamente importante, porque, sem dúvida nenhuma, que isso dá-nos uma humildade completamente diferente, que é das duas uma, ou as coisas são feitas com as pessoas ou não são feitas de todo. E, portanto, se eu até na altura já tinha escrito e publicado a importância da coprodução, quer nos cuidados, quer na investigação, agora, sem dúvida nenhuma, essa convicção está muito mais arraigada e quase todos os estudos que eu estou a desenvolver são com base neste conceito de os utilizadores finais dos resultados têm que fazer parte do processo. Até porque isso depois facilita o processo de translação, sem dúvida nenhuma. E, última palavra, porque sei que estamos mesmo em cima da hora, para dizer uma coisa que é extremamente importante. De facto, fazer esta contaminação cruzada entre a academia, porque a academia também tem que sair das suas torres de marfim. Fazer esta contaminação cruzada entre a academia e a política, e vice-versa, é de facto extremamente importante. Já agora, que também os políticos aprendam a ser mais humildes e que tenhamos um modelo de relação entre a ciência e a política, porque a ciência, a política não tem que ser baseada na evidência, mas tem que haver um modelo de relação que permita que toda a decisão política tenha acesso à evidência que existe sobre o assunto. E depois, obviamente, a decisão política tem uma componente política de decisão democrática, tem outras responsabilidades que podem ir para além disso, mas tem que ter conhecimento e para isso tem que haver fóruns, que não é o modelo Infarmed. Eu concordo plenamente com o professor Adalberto, não é o modelo Infarmed, é um outro fórum de uma outra natureza completamente diferente que permita que haja este diálogo sem haver esta contaminação negativa. Foi um enorme privilégio e um enorme prazer estar convosco. Bem, penso que fica este desafio científico de trabalhar neste diálogo entre a ciência e a política. Queria vos agradecer a todos, professor Ana Escoval, professor Manuel Lopes, professor Adalberto, muito obrigado pela vossa participação, penso que foi muito interessante, isto dava para falar o dia inteiro, mas penso que o desafio ficou claro, as mensagens ficaram muito claras e portanto ficamos com muito trabalho para os próximos tempos. Muito obrigado mais uma vez e bom dia a todos. Muito obrigada a todos pelo inspirador debate, ficamos todos com imensas sementes para reflexão e para o trabalho. É de facto impossível não constatar que a CHRC tem um poder científico colossal. Dizer também a quem está desse lado e que poderá sentir-se um bocadinho sozinho, não está sozinho, nós fomos 157 pessoas a assistir a esta mesa e estamos de facto com uma enorme adesão, obrigada por isso, por se interessar na investigação do CHRC.